Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 119 e vamos seguir a partir de Juízes 9, versículos 22 em diante, que dizem o seguinte: Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Elberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio.
Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Juízes 10. Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefité. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Lucas 24, versículos 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem e me vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permanecia constantemente no templo, louvando a Deus. Salmo 100. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Provérbios 14, versículos 11 e 12. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo a um homem, mas no final conduz à morte. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês gostariam que conhecessem a palavra também. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!